Vamos abrir a palavra de Deus então em Mateus, capítulo 12, e vamos então meditar nos versos de 22 a 32. Mateus 12, de 22 a 32. Eu passarei agora a leitura do texto, que diz assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Nós temos um texto aqui que é bastante polêmico, né? Sempre nos preocupamos sobre o que quer dizer o pecado imperdoável, o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não é algo difícil de se compreender se nós prestarmos atenção em todo o contexto que nós estamos já há algum tempo, né, estudando aqui em Mateus de forma geral, mas em especial no capítulo 12. Então, se nós formos cuidadosos, cautelosos no estudo desse texto, vamos chegar a uma conclusão muito clara, muito objetiva sobre esse problema: o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos por partes e devagar, a fim de nós entendermos o que Jesus está nos ensinando aqui. Primeiro nos é apresentado um problema, né? O contexto nos mostra o problema que conduziu a essa discussão sobre Jesus estar trabalhando, né, agindo, influenciado ou debaixo do poder de Satanás. O que aconteceu? Verso 22 diz que, depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Depois disso não quer dizer que seja imediatamente após, mas o que vem antes é aquele contexto da semana passada, onde Mateus apresenta Jesus como o servo sofredor, descrito no capítulo 42 de Isaías, que, dentre outras coisas, diz o seguinte: Este é o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. O verso 21,
capítulo 12 diz: em seu nome as nações porão a sua esperança. Não apenas aqui, mas em outros lugares, aqui nós já vimos, Mateus leva-nos a ver que Jesus é o servo sofredor, e uma das características desse servo é justamente que sobre ele está o Espírito do Senhor. Ele foi ungido com o Espírito no seu batismo, ele é quem é um homem poderoso em palavras, está anunciando o reino, ele liberta os cativos, ele abre a vista aos cegos e assim por diante, tudo isso porque sobre ele está o Espírito do Senhor. E Jesus tem falado e tem realizado tantas coisas de maneira extraordinária, ele é reconhecido desta forma como um homem poderoso em palavras, que ensina com autoridade, não como ensinavam os fariseus, que eram hipócritas, e alguém que realiza obras extraordinárias. Ele tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre os pecados, tem domínio sobre os demônios. Então, as pessoas estão entendendo que Jesus é alguém diferente. E por isso levam a ele os seus enfermos, os seus cativos, os endemoniados. E é o caso aqui. Levam para ele um homem que está cego e mudo. E a causa disso é o fato dele estar sendo possuído por um demônio. E de maneira muito simples, Mateus não se detém nesse fato aqui, porque ele está aqui apenas para introduzir o problema que virá. De maneira muito simples, o texto diz que Jesus o curou. Simples assim, rápido assim, Jesus curou aquele homem, ele passou, agora ele poderia falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o Messias? Então, nesses primeiros versículos aqui, o que nós podemos ver é que todos perceberam que Jesus era o Messias, o filho de Davi. É um título messiânico. Os irmãos que estão vindo aqui na terça-feira têm tido a oportunidade de aprender sobre os títulos que se referem a Jesus. Um deles é o filho de Davi. É um título messiânico que tem a ver com as promessas feitas a Davi de que no trono dele não ficaria vazio. E haveria um que se assentaria no trono e o seu reino jamais teria fim. É este rei que está sendo aguardado, o rei Messias, aquele que haveria de vir. As pessoas vendo que Jesus, ouvindo o que Jesus pregava, vendo o que ele fazia, logo perceberam: este deve ser o filho de Davi, este deve ser o Messias. Todos estavam percebendo isso. E o interessante aqui, o maravilhoso nesta parte, é que a cada palavra de Jesus, cada ensino, cada conselho, cada milagre realizado, cada obra, cada sinal feito, acendia no coração daquele povo a esperança. Eles estavam vendo que o reino estava chegando, que as promessas estavam sendo cumpridas, que diante deles estava realmente alguém especial, o enviado de Deus, o ungido do Senhor. E aquilo que era o segredo messiânico, ou seja, Jesus dizia, quando curava alguém: olha, não conte a ninguém, apenas mantenha as coisas em segredo. Mas esse segredo messiânico, essa vontade de Cristo, essa manifestação de Cristo, de não querer aparecer, já não podia mais ser contida. As pessoas estavam percebendo isso. O coração delas estava clamando por esperança. Elas desejavam realmente o tempo da restauração. Elas queriam ver o rei. E Cristo estava se manifestando. O reino estava se manifestando nas palavras e nas obras de Cristo. O tempo da restauração, o tempo da paz estava próximo. E as pessoas só queriam saber ou simplesmente afirmar: eis aí o Messias, o filho de Davi está entre nós. Elas viram Jesus e elas perceberam que Jesus era o descanso. Venham a mim e vocês encontrarão descanso. Ele era o servo escolhido, o amado do Senhor. Ele é aquele em quem Deus fez repousar o seu Espírito desde o seu batismo. Isso está sendo claro. E as pessoas colocam nele a sua esperança.
Como termina o texto que nós estudamos semana passada, as nações, os povos, as pessoas, não apenas os judeus, mas gente de todos os povos, colocam nele a sua esperança. E as pessoas estavam indo a Jesus, cheias de esperança. E como as suas esperanças nunca eram frustradas nele, aquilo que elas esperavam sempre encontravam em Cristo, o descanso para as almas, a cura para as suas enfermidades, a palavra, o conselho, o conforto. Elas estavam certas que aquele era o filho de Davi, o Messias prometido. Elas podiam pôr nele a sua esperança. Este é o caso aqui do endemoniado. Um homem estava escravizado por Satanás, literalmente escravizado. Satanás habitava nele. Os demônios estavam tomando conta da sua vida. Ele estava doente, porque era dominado por demônios. Ele não podia ver, ele não podia falar por causa dos demônios. O Messias o encontrou. Ele foi levado a Cristo. E aquele que foi ungido pelo Senhor para dar libertação aos cativos, para trazer esperança para os povos, para dar vista aos cegos, para fazer os coxos andarem, este o encontrou. E com uma única palavra, ele o curou. Este homem outrora cativo, agora está livre. As suas cadeias foram quebradas, a sua prisão foi aberta. Ele agora vê, ele agora fala, porque Cristo, o Messias, o libertou. O poder de Deus está sendo manifesto e as pessoas estão sabendo. Este é o filho de Davi. Essa é uma pergunta retórica, não é uma dúvida, é uma pergunta retórica. As evidências mostram. Este não é o filho de Davi? Todos viram, todos perceberam, menos os fariseus. Todos perceberam que diante deles estava o Messias, o filho de Davi, menos os fariseus. O que parecia tão simples e claro de enxergar, deixou evidente a cegueira espiritual dos fariseus. Bem, estes homens, eles deveriam, mais do que ninguém, reconhecer o Messias quando o vissem, mas não foi assim. Os fariseus acusaram Jesus de agir sob o poder de Beelzebu. Olha o versículo 24, do capítulo 12. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O que nós observamos aqui? Primeiro, a cegueira dos fariseus. Como falei, aquilo que era evidente, aquilo que era claro, era justamente o que cegava os fariseus. Eles não podiam enxergar, ou não queriam enxergar, aquilo que todo mundo estava vendo, que Jesus era o Messias. Aqui, então, está revelada essa cegueira. Como o próprio Jesus Cristo disse, mais na frente, quando estudarmos a parábola do semeador, Jesus é questionado a respeito de por que o Senhor fala em parábolas, e aí ele responde: porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Essa é a razão, essa é a situação dos fariseus. A rocha de salvação se tornou para eles uma pedra de tropeço. Agora, o fato é que os fariseus, como falei, em especial, deveriam saber que Jesus é o Messias. Eles, mais do que ninguém, deveriam saber que Jesus é o Messias. E por que isso? Eles eram os mestres da lei. Eles eram as pessoas que mais conheciam os escritos do Antigo Testamento. A lei, os profetas. E assim como os saduceus, embora
conhecedores da palavra de Deus, eles não reconheciam que Cristo era aquele a respeito de quem a palavra falava. Ou não reconheciam, ou de fato a dureza do coração deles os impedia de querer reconhecer isto. Os fariseus, então, eles não reconheceram Cristo. E olhem, não havia nenhuma surpresa a respeito de Jesus. Nós sabemos que os judeus esperavam um grande rei, poderoso. É verdade. Mas isso não é algo que se encontra nas Escrituras. As Escrituras revelam um Messias diferente. Revelam um Messias humilde, quebrantado, um servo sofredor, como nós aprendemos na semana passada. As profecias indicam que ele viria em forma humilde. E o bom conhecedor das Escrituras saberia disso. Mas provavelmente havia uma outra tradição, um outro ensino concorrente das Escrituras, que os fazia crer que não seria assim. Então, quando viram o servo sofredor, se escandalizaram dele, ao invés de confiar nele. O Messias devia ser poderoso em palavras e obras. Ele deveria dar vista aos cegos, ele libertaria cativos, ele consolaria os oprimidos, ele pregaria as boas novas, e o ano aceitável do Senhor, o ano da propiciação. Quais dessas características não eram encontradas em Cristo? Todas elas estavam presentes no Senhor Jesus Cristo. Contudo, mesmo assim, aqueles homens preferiram ignorar, preferiram não reconhecer que Jesus era o Messias. E como não há nenhuma posição nula, nenhuma posição neutra, como Jesus fala no final, quem comigo não ajunta, espalha, aqueles homens não apenas não reconheciam, mas difamavam Jesus, dizendo que ele estava do lado de Satanás, ao invés de ser o Messias do Senhor. Então, como não olhar para Jesus sem perceber que ele era aquele que haveria de vir? Como não alegrar o coração diante da visão da promessa que se cumpriu? Há um texto na palavra do Senhor, em Lucas, no capítulo 2, verso 29 a 32. Abra sua Bíblia aí. Fala sobre Simeão, aquele que tomou o menino Jesus nos braços e, ao colocar as vistas nele, logo reconheceu que ele era o Messias. Olha as palavras de Simeão. Estava tão evidente isso. Simeão então diz o seguinte: soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Se desde pequeno já era possível compreender quem era Jesus, ainda sem balbuciar palavra, ainda sem realizar nada, como é que agora, em plena atividade ministerial, pregando poderosamente, operando sinais maravilhosos, como não reconheciam, como não podiam enxergar que ele era o Messias? Pior do que isso, eles não apenas deveriam saber que Jesus era o Messias, eles deveriam saber que Jesus agia pelo poder do Espírito Santo. O que estava muito claro também nas profecias, elas diziam isso com muita clareza, é que o Senhor ungiria, Deus ungiria o seu servo com o seu Espírito. Isaías 42, nós lemos aqui: porém nele o meu Espírito. O mesmo profeta no capítulo 61 diz:
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E Cristo, em Lucas, pega esse texto e aplica a si mesmo. Todos saberiam que quando surgisse um que pregasse com poder, que realizasse obras extraordinárias, seria aquele sobre quem Deus tinha colocado o seu Espírito. E era justamente por isso que ele estava realizando tais obras e pregando de tal maneira. Esses homens eram mestres da lei. Estes homens conheciam, ou pelo menos deveriam conhecer as Escrituras. Mas mesmo assim, não quiseram enxergar que diante deles estava o ungido do Senhor, o Messias prometido. Os fariseus, então, além de cegos, eram também arrogantes e loucos. Sem temer a Deus, afirmaram que o espírito que agia em Jesus era o de Satanás e não o de Deus. Eles chamaram o Espírito Santo de chefe dos demônios, Beelzebu. Beelzebu significa senhor das moscas, ou senhor de um monte de estrumo, ou ainda pode ser uma referência a Baal. Qualquer que seja o significado aqui, ou eles estão dizendo que o Espírito Santo é o chefe dos demônios, o próprio Satanás, o senhor de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é desprezível, ou eles estão dizendo aqui que Jesus está associado com Baal, o grande Deus do Antigo Testamento, que era para onde geralmente os judeus se desviavam quando não queriam servir ao Senhor. De qualquer forma, eles estão dizendo que Jesus está agindo pelo poder do mal, do demônio, e não do Espírito Santo do Senhor. É uma ofensa não apenas a Cristo, mas é uma ofensa ao próprio Espírito do Senhor. E aqui nós podemos observar algumas aplicações para as nossas vidas nesta conduta dos fariseus em relação a Cristo, a respeito dessa cegueira que os impedia de ver que diante deles estava o Messias, o ungido do Senhor, aquele sobre quem repousaria, ou repousava, melhor dizendo, o Espírito Santo. A cegueira deles está ligada ao orgulho, à dureza de coração, à inveja e toda sorte de pecados. Que aplicações nós podemos tirar daqui? A primeira aplicação é esta: é possível andar tão perto de Jesus e não enxergá-lo como realmente é. As multidões seguiam Jesus, e não há momento em que onde Jesus esteja, que junto com eles não tem algum fariseu olhando aquilo ali, observando o que ele está fazendo. Eles estão perto, estão vendo o que todo mundo vê, estão ouvindo o que todo mundo ouve, mas ainda assim não conseguem enxergar Jesus como ele realmente é. Enquanto no coração da multidão, ávida pela esperança das profecias, para que elas se cumprissem, e diziam: esse deve ser o filho de Davi. Eles diziam: de forma alguma, isso é um demônio, esse homem está possuído, é pelo poder de Beelzebu que ele age, ele não tem nada a ver com o Messias. É possível, irmãos, estarmos perto de Jesus, ouvir a sua voz na palavra do Senhor, vermos a sua ação na igreja, nas nossas vidas, e ainda assim não enxergá-lo como ele realmente é. É plenamente possível isso acontecer. Também é possível ouvir as palavras de Jesus e testemunhar do seu poder e ainda assim não entender a verdade. É possível também. Na igreja, meus irmãos, e eu creio que esse texto, essa passagem, ela está muito mais próxima de nós crentes do que dos de fora, porque nós somos aqueles que andamos mais próximos, vemos mais coisas,
ouvimos mais coisas, mas há muitos de nós que não compreendem a verdade, ou que rejeitam a verdade, porque elas não lhes parece aquilo que muitas vezes criamos a respeito do Evangelho. Eis um problema sério para nós. E é por isso que eu fiz questão nesta noite de chamar a atenção aos irmãos em nosso momento de confissão sobre o desconhecimento das Escrituras. Porque um crente, quando ele desconhece as Escrituras, ele cria um Evangelho. Um crente, quando desconhece aquilo que a revelação diz sobre Jesus, ele cria um Jesus. Um crente, quando desconhece a revelação sobre Deus, ele cria um Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando ela é exposta cuidadosamente, fielmente para nós, muitas vezes nós somos desiludidos com a nossa fé. Muitas vezes nós somos confrontados com verdades que nós criamos ser verdadeiras, mas que quando são confrontadas com a palavra de Deus, elas se revelam grandes mentiras. É por isso que muitas vezes nós somos apresentados, mesmo nós crentes, a um Jesus que não está de acordo com as expectativas que nós criamos, ou com aquele Jesus que aprendemos a crer. Por isso muitas vezes nós somos apresentados a um Deus que não parece ser o Deus que nós cremos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando não conhecemos as Escrituras, nós não conseguimos reconhecer a verdade. Nós muitas vezes criamos algo que vai substituir a revelação. E o que substitui a revelação é uma ilusão que nós criamos a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, a respeito de Cristo e a respeito do Espírito Santo. Os fariseus certamente criaram uma ilusão a respeito do Messias. E quando o Messias surgiu, eles simplesmente não quiseram abrir mão da ilusão deles. Por isso rejeitaram o verdadeiro. É possível ver, é possível ouvir Cristo e ainda assim não entender a verdade. Terceira aplicação. É possível atribuir a Satanás a obra do Espírito do Senhor e assim afastar-se da salvação e atrair para si condenação. Muitas vezes, irmãos, nós estranhamos tanto o Evangelho que a Escritura nos revela, que nós simplesmente não conseguimos entender ou conceber que ele possa realmente vir de Deus. Ele nos escandaliza tanto, ele nos fere, nos ofende tanto, que nós simplesmente dizemos: isso não pode vir do Senhor, isso não pode ser uma obra de Deus, dessa forma não parece ser Deus agindo ou falando. Então nós preferimos atribuir estas palavras tão confrontadoras a algo que Satanás está fazendo, a fim de destruir a própria igreja. Lembro que algumas vezes eu fui acusado de estar destruindo a igreja, matando a igreja. E qual a razão de eu estar matando a igreja? Bom, alguém que está intentando contra a igreja está trabalhando a favor de quem? Do inimigo da igreja, que é Satanás. Os pregadores sofrem isso, os pastores sofrem isso constantemente. Isso não é exclusividade minha. Mas algumas vezes eu fui acusado de estar destruindo, estar matando a igreja. E por quê? Por causa da pregação, por causa da forma de conduzir a igreja, buscando a fidelidade com as Escrituras Sagradas. O Evangelho se torna tão diferente daquilo que eu sempre acolhi em meu coração, ainda que ilusoriamente, ainda que sem os fundamentos da Escritura Sagrada, que eu prefiro acreditar que quando a verdade se apresenta para mim,
extraída, emanando das Escrituras Sagradas, ou revelada em carne, como foi no caso dos fariseus, em Cristo Jesus, eu prefiro acreditar que aquilo ali é obra de Satanás do que obra de Deus. Porque é muito mais fácil para o meu coração acreditar que eu estou certo e que a palavra está errada. É possível, sim, atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo do Senhor. Quarta coisa, é possível que nossas ilusões acerca de Jesus e do Evangelho nos ceguem a respeito das verdades da Escritura. É engraçado, melhor, é interessante como o contexto se apresenta. Jesus cura um cego. Jesus liberta um cego dos seus demônios e ele volta a enxergar. Mas os fariseus estão cegos ainda. Eles não conseguem enxergar verdades espirituais por causa das ilusões que criaram, por causa dessas tradições que eles cultivaram em seus corações a respeito de um Messias que não era o Messias bíblico, que não era aquele que estava revelado nas Escrituras. Por isso não conseguiram reconhecer o Messias. As ilusões do coração deles estavam deixando eles cegos. Aquilo que todo mundo estava enxergando, eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar. Uma cegueira espiritual profunda, obstinada, voluntária, deliberada. Talvez, meus irmãos, nós soframos desse mal muitas vezes. Talvez seja justamente isso que acontece com a igreja hoje. Nós vivemos ilusões sobre quem é Jesus, sobre o que ele realiza nas vidas. Certo homem, certo pregador, muito afamado, desses da televisão, levantou-se para dizer que, por exemplo, uma doutrina tão preciosa que está entre aquelas doutrinas da graça, a predestinação, a soberania de Deus na salvação do homem, a salvação por graça, era um ensino de Satanás. Ele pode discordar da doutrina. Isso não impede de sermos irmãos. Isso não impede de sermos irmãos. O que ele não pode dizer é que o que está na Bíblia é coisa de Satanás. Por que fala isso? Porque assumir que isso é verdade, por mais claro que esteja nas Escrituras Sagradas, exige a destruição do império que ele criou para si mesmo. Exige uma humilhação, exige uma nova conduta de vida, uma nova pregação, novos princípios. Mas ele não quer mudar. Ele não quer abrir mão daquilo que ele construiu para si como verdade. Então o que ele prefere dizer? O que diz contrário disso vem de Satanás. Não pode vir do Senhor. É por isso, queridos, que cuidado quando você discorda de alguma coisa. Você tem todo o direito de discordar do que você quiser, mas para você discordar de algo, você precisa ter bons argumentos para isso. E no caso do crente, os argumentos têm que vir da palavra do Senhor. Cuidado quando você discorda de algo. Cuidado quando você diz que algo não parece ser de Deus. Cuidado. Vá à palavra de Deus e veja se você está certo ou se você está errado. Não crie para você um evangelho, um Cristo, um Espírito que não é aquele que está na palavra do Senhor, revelado nas Escrituras Sagradas. Esse foi o mal dos fariseus. Eles não conseguiram enxergar o que era óbvio. O Cristo revelado nas profecias agora estava encarnado diante deles e eles não conseguiram enxergar. Depois disso, nós vemos Jesus argumentando contra
essa acusação dos fariseus de que ele estava agindo pelo poder de Satanás. Então Jesus mostra que essa relação dele com o Espírito Santo é a evidência de que o reino chegou. Voltando para Mateus 12, verso 25, o que nós lemos aí? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Então, o argumento de Jesus se divide em duas partes. Primeiro, todo reino dividido não subsiste. Todo reino dividido não subsistirá. E aqui é simples. Qualquer um pode entender isso. O que Satanás lucraria em atacar o seu próprio reino? O que ele ganharia? Como é que Satanás iria prover o seu próprio dano? Isso é absurdo. É ilógico. Aquele que se levantou contra Deus e luta até hoje, lutará até o fim contra Deus, contra a sua igreja, por que faria dano contra si mesmo? É lógico que isso está errado. Esse argumento não tem o menor fundamento. Nada mais absurdo do que pensar que Satanás causaria dano a si mesmo. E aqui é uma coisa que é importante notar, porque Jesus fala do reino de Satanás. Reino se repete algumas vezes aqui. Veja Jesus falando: todo reino dividido, se Satanás está contra si, não subsistirá o seu reino. Ele fala do reino de Satanás. Há uma pressuposição de que Satanás tem um reino, que ele está sentado em algum trono, claro, usurpado, mas há um reino, ele tem um domínio. O que os fariseus estavam dizendo? Que toda essa obra de libertação, de salvação, de cura, todas essas palavras confortadoras, desafiadoras, transformadoras de Cristo, eram obra do reino de Satanás. Satanás veio com o seu reino e está trazendo esperança para a terra, está curando as pessoas, está transformando vidas. É o reino de Satanás que está fazendo isso. Jesus fala: o reino de Satanás não luta contra o reino de Satanás. Satanás não tem o menor interesse de causar dano. Satanás é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Satanás é o que aprisiona pessoas. Cristo estava libertando pessoas. Satanás é quem faz enfermar com seus demônios. Cristo estava curando pessoas. Não é o reino de Satanás. É um absurdo pensar nisso. Maior absurdo ainda é justamente esse: identificar a obra de Jesus como sendo a manifestação do reino de Satanás e não do reino de Deus. O outro argumento, não é o principal, mas coloca um peso sobre os fariseus, é quando Jesus pergunta: por quem expulsam os seus discípulos, os demônios, ou expulsam os seus filhos? Mais provavelmente Jesus está se referindo aos discípulos dele. E aí, se eles dizem que Jesus está expulsando por Satanás, eles têm que admitir também que os seus filhos, os seus discípulos e eles próprios também estão usufruindo do poder de Satanás para expulsar e fazer os seus exorcismos. Isso seria constrangedor. Mais do que isso, Jesus está dizendo que se eles pensam desta forma, então eles serão julgados pelos seus próprios discípulos e serão condenados por isso. Já não apenas Jesus fez exorcismos, mas havia homens que saíam
pela Palestina fazendo exorcismo, pelo poder de Deus, libertavam pessoas. O que Jesus quer dizer é que o reino de Deus chegou. Verso 28 diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Que bênção, que graça maravilhosa. O reino chegou e estava claro. Jesus, pelo poder do Espírito, estava ativamente trabalhando pelo reino de Deus. Como se podia ver isso? Os demônios estavam sendo subjugados. Não é a primeira vez. Jesus libertou um homem que tinha uma legião, o homem que era reconhecido como um animal, uma besta, comia cadáveres. Ele é encontrado depois que se viu com Jesus, restabelecido em plena forma. Um homem normal. Os demônios estão se submetendo a Cristo. As doenças estão se submetendo a Cristo. A natureza está se submetendo a Cristo. O reino está instalado. Jesus, no poder do Espírito Santo, está guerreando com o seu reino contra as hostes de Satanás. Isso deveria ser um motivo de extrema alegria, deveria se dar um brado de vitória. Aquele homem, aquelas pessoas que, como Simeão, aguardavam o Messias, deveriam dizer: agora, Senhor, podemos morrer. Os nossos olhos viram a salvação do Senhor. Agora, aonde pôr esperança? O reino vitorioso, o triunfo do Messias está entre nós. As suas promessas foram cumpridas. Glória a Deus nas maiores alturas. Aqueles homens preferiram blasfemar. Eles preferiram dizer que o Espírito do Senhor estava, na verdade, era o reino de Satanás, era o próprio príncipe dos demônios. Aqueles homens, ao invés de jubilarem diante do Senhor com a chegada do reino messiânico, eles preferiram xingar Deus, deliberadamente atribuir ao Espírito Santo as obras de Satanás. Jesus então vai além nesse argumento. Verso 29, ele fala: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. A presença de Jesus, o ungido do Senhor, aquele em quem Deus pôs o seu Espírito, não era a manifestação do reino de Satanás, mas a chegada triunfante, ainda que humilde naquele momento, do reino de Deus. O valente é Satanás. Estava sendo dominado e a sua casa saqueada. O reino de Deus chegou e o deste mundo passou. Isaías 49, abra sua Bíblia aí, nesta passagem. Isaías no capítulo 49. Versos 24 a 26. Olha o que o Senhor fala aqui. Quando promete uma restauração para Israel. E ele diz o seguinte, Isaías 49, 24 a 26. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos ou do valente? Assim, porém, diz o Senhor. A pergunta retórica, a lógica é que não. Mas o Senhor diz assim: assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você,
e os seus filhos, e eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. É sobre esse texto que Jesus faz a seguinte afirmação: pode alguém entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo? Mais valente do que o valente Satanás é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Não era pelo poder de Satanás. O poder de Satanás é nada. Satanás tem permissão para agir. Todo o poder pertence ao Senhor. Ele é o valente, mais valente do que o valente, que invade a sua casa, o reino deste mundo, que o prende, que o amarra e toma os seus despojos, liberta os seus prisioneiros, dá nova vida aos cativos. É isso que ele tem feito conosco. Como não enxergar esta obra? Como não perceber isso se estava diante dos olhos deles? Como dizer que aquele que amarra o valente está trabalhando em favor dele? Não, o Senhor está fazendo vingança. Ele está estabelecendo o seu reino. Ele está vencendo a batalha. Ele está triunfando sobre Satanás. Ele está cumprindo a promessa de que esmagaria a cabeça da serpente. A vitória está diante dos olhos, e aqueles homens não enxergam isso. Em Apocalipse, o Senhor nos diz que o reino deste mundo passou e foi entregue ao seu Cristo. Antes disso, desse texto, Jesus é apresentado como o servo sofredor, a figura frágil, alguém que foi ferido. Na pessoa do servo sofredor, Jesus foi mais poderoso do que Satanás. Agora ele é o exaltado rei, que reina acima de tudo e de todos. Nas suas mãos está todo o poder. Toda autoridade me foi dada, disse o Senhor. É por isso que a palavra diz que com o poder da sua palavra, ele destruirá definitivamente Satanás. Igreja do Senhor, cristão amado que aqui está, que você possa enxergar isso. Que todos que aqui estão possam enxergar essa verdade maravilhosa de um evangelho, do Messias ungido com o Espírito Santo, que está derrotando, melhor, que já derrotou os seus inimigos e que finalmente, no último dia, triunfará definitivamente sobre eles. O problema para os fariseus é que eles não conseguiram enxergar isso. A graça se manifestou humilde e poderosa. O que os fariseus fizeram? Rejeitaram a graça do reino que se manifestava em Jesus e no poder do Espírito sobre ele. E então nós chegamos ao final do texto, versos 30 a 32. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há associação entre Cristo e Satanás. Absolutamente. Eles são opostos. Não são equivalentes, são opostos. Por esse motivo eu lhes digo, e aqui está uma advertência seríssima: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. E aqui
há uma afirmação de que há um pecado que é mais grave do que todos, a ponto de não ter perdão para ele. A blasfêmia contra o Espírito do Senhor. Seria o Espírito mais glorioso, mais importante do que o Filho? Não é isso que Jesus está falando. Não é sobre isso. Os dois, assim como o Pai, são o mesmo Deus, mesma essência, mesmo poder, mesma glória, dignidade, devem ser adorados, buscados, servidos, devem ser glorificados, são dignos de toda a honra e toda a glória. Essa não é a questão aqui. A questão aqui também não é que inadvertidamente alguém fala contra o Espírito do Senhor na sua ignorância, na sua falta de conhecimento. Também não é essa a questão aqui. A questão aqui é que há uma resistência deliberada contra a obra do Espírito Santo do Senhor, uma resistência contra a graça de Deus. Aqueles homens, aqueles fariseus, eles não estavam ignorantes dessas coisas. Eles sistematicamente, deliberadamente, lutavam contra o Senhor, contra o poder do Espírito que estava manifestando a graça do Senhor. Como falei, a cegueira deles fez com que a salvação se afastasse deles. O que deveria ser salvação se tornou tropeço para eles. Por que não há perdão quando há esse tipo de ação deliberada contra o Espírito do Senhor? Inclusive lançando sobre ele a nódoa de que ele é parte do reino de Satanás. Porque sem o Espírito do Senhor não há transformação. Sem o Espírito do Senhor não há arrependimento. Sem o Espírito do Senhor não há conversão. Se não temos o Espírito, estamos mortos em nossos pecados. Estamos escravizados pela nossa antiga natureza, pela natureza humana pecadora. Não há perdão, porque simplesmente não há ação do Espírito Santo na vida deste. E aqui, irmãos, eu preciso esclarecer uma coisa. Um crente, um regenerado, ele jamais pecará contra o Espírito Santo do Senhor. Esse pecado não pertence aos crentes. Não é possível cometer este pecado aquele que foi regenerado pelo Espírito do Senhor. Este foi conquistado pela graça. A graça quebrou o seu coração. O poder do Espírito deu-lhe nova vida, deu-lhe um novo princípio, abriu os seus olhos. Ele consegue enxergar as coisas espirituais, porque é o próprio Espírito que revela para eles. Ele nunca vai cair nesse pecado. Um crente regenerado nunca blasfemará contra o Espírito Santo. Nunca cometerá o pecado imperdoável. Mas um crente não regenerado pode.